Bom, agora a gente fez uma modelagem já básica, tá? Modelamos alguns elementos básicos, sem muitas configurações de propriedades, de material. Isso a gente vai chegar em outro ponto do treinamento, a gente vai trabalhar isso, tá bom? Por que a gente está fazendo isso? Porque essas configurações que a gente está mostrando aqui de modelagem, elas são muito importantes dentro de um modelo, tá? De um modelo BIM. Então vamos lá. A gente já modelou tudo vinculado. Agora a gente vai mostrar uma coisa que agiliza muito, muito mesmo o processo de modelagem, tá bom? Nesse caso, por que a gente escolheu esse edifício aqui para fazer a modelagem dentro do treinamento? Porque esse edifício ele possui 2 apartamentos em cada pavimento e os apartamentos são iguais. Ou seja, a gente não precisa modelar os 4 apartamentos do edifício. A gente precisa modelar um deles. Por quê? Dentro das ferramentas BIM no geral, a gente consegue, de certa forma, quase que duplicar algumas coisas por meio de uns recursos avançados aqui que eles têm. Nesse caso, como que a gente vai fazer isso? A gente tem nesse primeiro pavimento, do lado de cá, esse mesmo apartamento espelhado, tá? Ou seja, se a gente espelhar esse pavimento modelado, esses elementos modelados, para o lado de cá, eles vão estar modelados no lugar certo. Por isso que a gente tem esse eixo aqui, olha, que é o eixo 4. O eixo 4 ele está centralizado, ou seja, ele está justamente no ponto ali de simetria entre os elementos aqui do nosso modelo. Como que a gente faz isso? A gente modelou primeiro alguns eixos do lado de cá para mostrar a vocês a forma que ele não espelha com vínculo e depois a gente vai mostrar a forma que a gente espelha com vínculos, tá bom? Então vamos lá. Primeiro eu vou mostrar a forma aqui que ele não fica vinculado. Que forma é essa? Eu clico aqui, arrasto, seleciono os meus elementos aqui do apartamento de cá. Aqui na minha aba aqui, ele já vem para a aba temporária, né, de modificação, que é essa abinha verde, essa guia verde. E aqui a gente tem esse elemento aqui, ó, esse comando espelhar selecionando o eixo e tem o comando espelhar desenhando o eixo. Os dois fazem a mesma coisa, a diferença é que o segundo, se você não tiver um eixo dentro do modelo, você pode desenhar ele, tá? Como aqui a gente tem um eixo central, eu seleciono a minha primeira opção, espelhar selecionando o eixo. Com os meus elementos que vão ser espelhados selecionados, eu seleciono o eixo central aqui e ele, voilá, espelhou aqui, eu tenho um modelo já no lugar, com tudo certinho, sem precisar modelar manualmente. Isso é fantástico, mas como a gente espelhou os elementos, eles não vêm vinculados. Aí que está a situação toda, olha. Se a gente pegar esse elemento aqui, ó, ele não tem vínculos. Opa, eu vou salvar o projeto. Não vou salvar ainda porque eu vou repetir esse comando, tá? Se eu pegar o eixo aqui da parede, olha, ela não traz a parede junto, não traz o meu piso junto. Ou seja, isso é péssimo, porque você teve um trabalho aqui criando vínculos, um monte de coisas, e quando você fez esse comando aqui de alinhamento, de espelhamento, para facilitar aí a sua etapa de modelagem, né? Ele perdeu os vínculos. Então, isso está errado. Então, não adianta nem eu ter os eixos aqui, igual a gente colocou esses eixos aqui de baixo, porque eles não vão ser úteis. A gente pode conectar, vincular esses elementos nele? Pode. Você vai ter que criar o vínculo aqui mais uma vez de tudo, e isso vai dar um pouco de trabalho. Qual que é o pulo do gato, né? A gente pode simplesmente desfazer isso aqui, não preciso espelhar aqui, criar o vínculo com os eixos de baixo. Se você quiser fazer isso, tudo bem, não tem problema. Mas eu tenho uma outra opção, que é a seguinte. Eu posso excluir aqui os meus eixos de vínculo, tá? Vou excluir aqui os meus eixos. Uma coisa que tem que ficar atento. Para esse eixo aqui da ponta, olha, quando eu excluir ele, eu posso perder o vínculo aqui da minha laje, mas a gente vai mostrar isso depois como corrigir.
deleta aqui os eixos que vão ser duplicados. Os eixos que estão aqui na nossa posição vertical, a gente vai fazer eles de uma outra maneira, tá? Vamos lá então. O que eu faço agora? Seleciono aqui os meus elementos que vão ser duplicados. No caso, como a minha laje de concreto foi modelada por inteiro, eu vou desselecionar ela, vou desfazer, ela não vai ter selecionada, apenas do apartamento. Deixo os eixos modelados, os meus vínculos aqui referentes ao apartamento, todos selecionados juntos, tá? Não preciso selecionar o eixo central, porque ele é só um eixo de referência para espelhamento nesse caso, beleza? E eu vou fazer a mesma coisa, eu vou vir aqui, selecionar o comando espelhar, selecionando o eixo, seleciono o eixo central e pronto. Agora, ele criou já novos eixos aqui para mim, renomeados inclusive, e esses eixos eles estão vinculados com o meu elemento, com os meus elementos do projeto. Quando a gente espelhou e os eixos vieram junto, ele criou novos eixos, respeitando os vínculos dentro ali da nossa modelagem, ou seja, excelente. Os eixos da vertical, ele criou novos eixos espelhados também. Ou seja, se eu quiser modificar o de baixo, eu vou ter que arrastar aqui. Para resolver isso, porque a gente pode considerar aqui que o apartamento, eles, nesse caso aqui, eles são padrão dos dois lados, eu posso deixar separado, se eu quiser modelar diferente de um e de outro, ou eu posso deixá-los agrupados. Então, eu seleciono os dois eixos aqui, ó, tanto de cima quanto de baixo estão selecionados, seleciono eles, venho aqui na minha aba temporária verde que abre, né, na minha guia, e seleciono aqui essa opção de criar um grupo. Aí eu posso chamar de eixos verticais 1, por exemplo. Isso aí vai depender dessa nomenclatura e tudo do seu projeto, da sua padronização, tá? Criei um grupo que agora, quando eu arrasto, independente de onde eu pegar, ele trabalha os dois da forma paralela, né? Os dois trabalham juntos, mesmo sendo dois eixos diferentes. A gente agrupou eles para eles se movimentarem junto. Essa mensagem de erro que apareceu aqui é porque a nossa plataforma de construção, que está lá no térreo, ela não pode sair dos limites do terreno. Como é que o nosso terreno está modelado com aquela largura específica, eu ultrapassei ela e ele fala que ela não pode ir. Ou seja, ele está me resguardando até de um erro de projeto, porque não faz sentido, né, que a minha construção ultrapasse o limite do terreno, correto? Então, que ele não me deixe errar. Então, eu cancelo, mas só estou explicando qual foi essa mensagem de erro que apareceu aqui. Valeu? Na próxima aula, a gente vai fazer esses vínculos. Aqui a gente fez com relação no plano, né, que a gente está trabalhando de planta. Agora que a gente deixou isso duplicado, digamos assim, a gente vai trabalhar nos pavimentos, que isso também é possível, beleza? Até a próxima aula.